Fala, minha galera, tudo bem com vocês? Professor Pedro Ricciolo aqui, em parceria com a AIO Educação, para corrigir esse simulado topíssimo de Enem. E eu espero que você esteja preparado para essa nossa correção, que vai ser top, hein? Vai ser muito conteúdo, beleza? Então, eu vou aqui espelhar minha tela com vocês, tá? Vou apresentar aqui minha tela com vocês e a gente vai resolver esse simuladozinho aí da agroeducação top demais. Beleza? Coisa linda, coisa maravilhosa. Vou espelhar aqui e a gente já vai para o nosso simulado da AIO. Nosso simulado, cara, top, hein? E para não ficar cansativo para ninguém, eu vou dividir essa correção em 3 blocos de 5 questões. Então, a gente vai resolver o primeiro bloco aí das 5 questões. Pausando, a gente vai para as próximas 5 questões e assim vai. E vamos resolvendo, e vamos comentando, enfim, vamos para cima, para essa correçãozinha top com muita informação. Olha aí, questãozinha número 1. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que sempre que você for ler uma questão, você tem que ser maldoso. Que isso, professor? Maldoso! Tem que ter maldade, tem que ter loucura. Por quê? Quando você olhar assim, o texto estruturado e tal, eu quero que você já olhe aqui, ó. 17 de setembro de 1987. A tua cabeça já tem que trabalhar assim. E aí você vai depois no comando da questão e, por último, no texto, com base no discurso apresentado, que vincula a proposta de criação do Estado do Tocantins na segunda metade da década de 80, a autonomia da região do Tocantins em 1821, qual a estratégia discursiva utilizada. Então, ele está te falando que ele está falando sobre a independência ali da região do Tocantins, e ele está te falando sobre a emancipação, a autonomia da região em 1821. Beleza, vamos dar uma olhada no texto. Senhor presidente, senhores constituintes, na data de ontem comemora-se o 170º... Isso aqui me quebra, hein? O 176º aniversário em que o desembargador Joaquim Teutônio Segurado proclamou a autonomia da região do Tocantins. Tá? Tocantins passou a ser uma província, um ano antes da independência do Brasil. Isso aqui é importante de você estar ligado. Passou a ser uma província um ano antes da independência do Brasil. Então, em 1821 já era província. O fato foi comemorado com muita alegria nas povoações, vilas, cidades de todos os 60 municípios da área do futuro estado de Tocantins. E esta alegria, senhor presidente, é decorrente da confiança que o povo nortense tem em ver respeitada a sua vontade política de emancipar-se com a decisão da Assembleia Constituinte. Ele está falando o quê? O Estado do Tocantins quer se emancipar. E caramba, basicamente, ele fala que o fato foi comemorado, né, pelos 60 municípios da área do futuro estado do Tocantins. E esta alegria é decorrente da confiança que o povo nortense tem em ver respeitada a sua vontade política de emancipar-se. Então, a gente se transformou em província, a gente se emancipou ali como província e tal, antes da independência, e agora a gente quer ser um estado independente. Qual é a estratégia discursiva utilizada? Beleza. Vamos lá na estratégia discursiva utilizada. Estabelecimento de uma relação causal. Ele está falando de causa, gente? Não. Não tem causa aí. Uma coisa não causou a outra. Desconstrução de uma ideia de progresso linear da história? Não. Ele está falando de progresso. A gente se tornou província e agora a gente quer se emancipar, pô, como Estado. Beleza? Eu espero que vocês respeitem nossa vontade. Construção de uma narrativa histórica, né? Não, gente, não está construindo uma narrativa histórica.
Ele está apontando o que aconteceu. Nós nos tornamos províncias e é província e agora nós queremos nos emancipar como Estado. Agora, criação de uma memória coletiva que legitima a reivindicação de autonomia, perfeito. Seria o teu gabarito letra D. Coisa linda, não. Questionamento de uma validade dos eventos históricos citados? Não. Está questionando a validade, tá? Não está questionando a validade de nenhum evento. Então, o gabarito seria letra D, coisa linda, coisa maravilhosa. Então, a questão de número 1 já seria aí letra D, o seu gabarito na número 1. Agora, analisando a número 2, vamos lá, volta, papai, voltar para a número 2. Vamos lá. Guimarães Rosa, Revolução Industrial. Aqui, ó, já bateu o olho aqui, Revolução Industrial, já tem que baldar. A letra da música Revolução Industrial, de Gerson Guimarães, faz referência a um importante processo histórico. Tá? Que aspecto da Revolução Industrial, o trecho Homens Engrenagens, pode estar representando? Que aspecto pode estar representando esse trecho? Fábricas infernos, urbanas paisagens, tempos modernos. Homens engrenagens, uma revolução industrial, uma transformação econômica social, uma mudança cultural, iniciada na Inglaterra, fase de ferro, do carvão. Se a máquina não erra, provocou a superprodução. Beleza. Quando você, meu vestibulando, já lê esse termo aqui, revolução industrial, você precisa partir do seguinte pressuposto. A sua cabeça, ela tem que pensar em duas fases. Uma fase é a fase do século XVIII. Então, vou até voltar aqui, ó. A gente tem a primeira fase, em que essa primeira fase ocorre no século XVIII. Coisa linda, coisa maravilhosa. E o país responsável por essa primeira fase é a Inglaterra. Beleza. Só que você também tem que pensar o seguinte, que a gente tem uma segunda fase. Essa segunda fase, ela ocorre no século XIX. Tá? Só que diferente da primeira fase, qual é a diferença? É que aqui a gente tem um país pioneiro, que no caso é a Inglaterra. Aqui a gente já tem o quê? Outros países participando da industrialização. Não é só a Inglaterra. Então a gente vai ter Estados Unidos, a gente vai ter França, a gente vai ter Japão, a gente tem outros países participando do processo de industrialização. Beleza. Só que quando a gente fala de Revolução Industrial, cara, vamos lembrar aqui da Revolução Industrial. Algumas mudanças significativas acontecem, principalmente quando o assunto é trabalho. Se a gente for olhar, por exemplo, antes da Revolução Industrial, como é que se davam as relações de trabalho antes da Revolução Industrial? Era um trabalho o quê? Mais familiar, né? Concorda comigo? É um trabalho mais familiar. E por ser um trabalho mais familiar, é um trabalho também mais manual. Beleza. Então, não tinha uma produtividade muito alta. Agora, antes da Revolução Industrial, o trabalho ele era entre famílias, era um trabalho mais artesanal, mais familiar. Agora, se a gente pensa na Revolução Industrial, qual é a grande diferença da Revolução Industrial?
é que aqui a gente tem a presença, a introdução das máquinas. Olha só. E não só das máquinas, mas das fábricas. E qual é o grande legado trazido, deixado por essas fábricas? É porque quando a gente fala de fábricas, a gente tem um sistema de produção que une toda a produtividade em um único lugar. Enquanto no sistema familiar nós temos uma segmentação da produção entre famílias, aqui a gente vai ter, vou voltar porque era azul, aqui a gente vai ter um processo que une as etapas produtivas. Une as etapas produtivas. E como une as etapas produtivas, a gente vai ter o quê? A gente vai ter, unindo as etapas produtivas, o trabalhador perdendo a sua força de trabalho. O trabalhador, ele perde o controle das suas forças de trabalho. Por quê? Aqui, ele controla, o trabalhador, ele controla os meios de produção. Como ele controla os meios de produção, o trabalhador, aqui, antes da Revolução Industrial, é mais tranquilo para ele. Ele controla as formas de se produzir. Isso aqui antes da Revolução Industrial. Antes. Agora, quando a Revolução Industrial ela é implementada, o trabalhador ele perde o controle dos meios de produção, que passa a ser controlado por quem? Pelo dono das fábricas. E aí, como ele não tem mais controle dos meios de produção, o que ele tem a fazer? Ele vende a sua força de quê? De trabalho. Ele vende a sua força de trabalho. Então, ele passa a vender a sua força de trabalho. E esse trabalhador que vende a sua força de trabalho, esse operário, ele não tem opção. Se ele não vender, ele basicamente fica refém de um exército industrial reserva na Revolução Industrial. Então, como ele vende as suas forças de trabalho, a gente vai ter um trabalhador mais alienado. A gente vai ter uma alienação do trabalhador. É um trabalhador que não tem mais controle do que se produz. Você está me entendendo? Então, essa alienação do trabalhador, ela faz com que esse trabalhador ele fique mais o quê? Mecanizado. Então, a gente tem uma mecanização. Coisa linda, hein? Show de bola. Tranquilo? Agora, quando eu falo homens engrenagens, o que eu estou querendo dizer? É que é um homem dentro de um sistema. É que é um homem extremamente alienado, extremamente mecanizado. Aí está o teu gabarito. Invenção de novas máquinas, exploração do trabalho infantil, mecanização do trabalho humano. Tá? Gabarito letra C. Criação de sindicatos operários, nada a ver, né? Expansão do capitalismo, também nada a ver. A tela da atualidade, olha isso aqui, gente. Machado de Assis, Crônica do Diário Novo, ó, 1/12/1861. 1/12/1861 é segundo reinado. Você tem que estar ciente nisso aqui, ó, que nessa questão aqui, ele está te falando de quê? Na questão de número 3, de segundo reinado, tá? É a data que ele te passa, 1861. E aí, no segundo reinado, ele fala que a tela, ó, a Crônica de Machado de Assis, de novo, reflete aspectos de uma realidade política brasileira da época em que, vamos lá, a tela da atualidade política é uma paisagem uniforme. O que é uma paisagem uniforme? É uma paisagem que não muda. Exatamente isso. Nada a perturba, nada a modifica. Dissera-se um país onde o povo só sabe que existe politicamente, só sabe que existe politicamente quem? O povo. Quando
houve o fisco bater-lhe a porta. Então, a paisagem política do segundo reinado é uma paisagem em que ela é basicamente a mesma coisa, ela é uniforme. O povo nem lembra da política, nem lembra que existe, só lembra que existe quando o fisco bate a porta. A crônica de Machado de Assis, publicada no Diário Novo, reflete aspectos de uma realidade política brasileira. Beleza, vamos lá. Em que a população estava profundamente envolvida com as questões políticas. Profundamente não, né, gente? Corta isso aqui. O povo brasileiro vivia uma democracia plena. Tá repreendido, né? Democracia plena no segundo reinado, não, né? Não existe isso aqui, gente. Não existe isso aqui. Beleza? Show? Tranquilo? De boa? Ih, deixa eu tirar aqui. Essa seta que tá aparecendo aqui. Vou para tontear isso aqui. Beleza. Calma aí, deixa eu tirar isso aqui. Beleza. Vamos lá. A política era uma questão distante da realidade da maioria da população brasileira? Perfeito. Fisco era o principal instrumento? Nada a ver. Sociedade brasileira do século XIX, marcada por intensos debates políticos? Caramba, nada a ver, né? No teu gabarito seria C. Coisa linda. Agora, vamos lá. Questão de número 4. Ele fala, olha ali, 15 de maio de 1882. Então, se é 15 de maio de 1882, aqui no caso seria C, o gabarito, da 3. Se é 15 de maio de 1822, qual é o processo que está rolando no Brasil aqui? É o processo da... Exatamente. Independência do Brasil. O Brasil já havia rompido com Portugal? Não. Mas já estava no processo. Aqui, em maio de 1822, o Dom Pedro I criou uma medida chamada de Cumpra-se, que toda a ordem oriunda de Portugal, ela tinha que ser cumprida, ela tinha que ser aprovada pelo imperador. Imperador não, né? No caso, príncipe regente, imperador. Entendeu? Vai ser imperador quando tem reconhecimento, né? Mais para frente. Mas pelo príncipe regente, só se ele aprovasse. Então, aqui já é um momento que a gente está no processo de independência, de ruptura, mas ainda não rompeu. Então, vamos ver o que o texto vai falar. Olha só o que ele vai falar. Olha, vamos lá. Quem desconhece ser mais interessante para as províncias do norte do Cabo de São Roque, obedecer antes a Portugal, obedecer antes a Portugal, que é o Rio de Janeiro? Quem desconhece ser mais interessante para as províncias do norte do Cabo de São Roque, obedecer antes a Portugal, que é o Rio de Janeiro? Haverá, porventura, alguém tão louco, olha o que ele fala, gente, que troque o certo pelo duvidoso. O que é o certo aqui? O certo aqui é Portugal, que ele já obedecia. E o duvidoso é passar a obedecer o Rio de Janeiro. Acaso não temos nós já os nossos direitos declarados, nossa propriedade garantida? E o que é mais apreciável, os nossos nomes de homens livres inscritos nas bases da Constituição que abraçamos e juramos, divulgadas em um periódico de ampla leitura na localidade de São Luís do Maranhão. Essas palavras manifestam a forte oposição de certas regiões no norte da América Portuguesa, em relação à perspectiva de se sujeitarem. Quem que eles não queriam se sujeitar, gente? Quem que eles não queriam se sujeitar? Hein? Letra A. A anexação ao território espanhol, nada a ver, né? Letra A, completamente viagem.
domínio de Portugal sobre suas terras, autoridade constitucional do Rio de Janeiro, independência do Brasil, a abolição da escravatura, aqui ainda não se falava de independência do Brasil, mas falava o quê? Do fato de, para ele ser uma loucura, trocar o certo pelo duvidoso, trocar a obediência de Portugal a obedecer à autoridade concentrada no Rio de Janeiro. Gabarito, letra C. Então, aqui, para eles, o que eles estão querendo dizer? É que, para eles, o certo era uma coisa e o duvidoso era outra coisa. O que é o certo aqui? O certo é o que eles já obedeciam, Portugal. O que é o duvidoso? É obedecer ao Rio de Janeiro. Beleza? Show de bola, galera? Tranquilo? Até aqui foi? Então, teu gabarito seria aqui a letra B. 5. Ele vai falar a chegada do animal mencionado. A chegada do animal mencionado no texto ao Brasil, vamos ver, citou no seguinte período histórico. Que animal? Quadrúpede. A palavra já existia no século XVIII e designava as bestas de quatro patas. Ainda que dicionarista acreditasse existir no reino de Fez, ao pé dos montes Atlas, uma casta de aves do tamanho do peru, com penas douradas, de feitio de coruja que teriam. Quatro patas também. Mas desde quando podemos falar em cavalos? Aqui, ó. Cavalos, esse é um animal no Brasil. Desde quando podemos falar de cavalos no Brasil? Desde quando os portugueses chegaram ao Brasil. Então, gabarito aqui de cara, letra A. Chegada dos portugueses no século XVI. Proclamação da República? Não. Escravidão africana? 17? Não. Brasil colônia? 18? Não. Ditadura militar? 20? Não. Chegada dos portugueses ao Brasil. Família, primeiro bloco corrigido com sucesso, tá? Primeiro bloco corrigido com sucesso. Vamos para o próximo bloco de questões, de 5 questões, para não ficar aí cansativo para você. Tamo junto, rumo à sua aprovação. Um abraço.